Então, o tema aqui, como criar Progressive Web Apps com Script Case. Uma coisa que é importante, de primeira mão, deixar bem claro, é que eu não sou especialista em PWA. Tá? Então, nós vamos começar falando aqui justamente sobre o que é PWA, mas em algo bem básico, tá? Sobre o que é o PWA, até para aqueles que têm curiosidade em conhecer. E, na verdade, ele é o quê? É um modelo de desenvolvimento que transforma páginas web, né, que rodam em navegadores em aplicativos. Tá? Então, até eu coloquei aqui, um exemplo seria, um usuário possui o costume de acessar um determinado site e aí está usando no seu smartphone e recebe um aviso para adicioná-lo na sua homepage de aplicativos. Então, aí o que acontece? Ele passa a ter um ícone na tela inicial do seu dispositivo e aí ele vai acessar mas sem a barra de endereços, aquela coisa toda que tem no navegador. Já fica só a tela do aplicativo, né? Que na verdade é um sistema web e transformado em um aplicativo, em um ícone acessado pelo dispositivo. Lógico que o PWA não se limita somente a isso. Tá? Ele vai muito mais além, tem outros controles de push, né? Push notifications, permite inclusive você colocar um HTML offline, para que caso a pessoa tente acessar, esteja sem internet, sem conexão nenhuma, ao invés de aparecer aquela famosa mensagem que acontece nos navegadores, você personalize um HTML seu, que vai ficar mostrando para o usuário que está offline, com o link lá de ficar tentando voltar se já está normalizado ou não. Então, e tem várias outras coisas, né? Como eu falei agora há pouco, não sou especialista em PWA, mas pelo menos atendeu às necessidades do momento, e eu sei que a tecnologia PWA ela está crescendo, está sendo bastante desenvolvida, ainda tem alguns entraves, como, por exemplo, a Apple ela não admite que outros navegadores usem PWA nos seus dispositivos, somente o Safari. Então, o Safari é que permite, pelo menos nos nossos testes, nós não conseguimos rodar o exemplo no Google Chrome, dentro de um iPhone, por exemplo. Só no Safari é que funciona. E também eles têm algumas restrições e que ainda estão tentando ajustar isso para que todos os aplicativos possam rodar tranquilamente como PWA em smartphones ou dispositivos da Apple. Tá? Como que funciona? Funciona com um tripé bem básico, que são o Service Worker, o arquivo Manifest e também com a segurança usando HTTPS. Né? O Service Worker ele é nada mais do que um componente JavaScript que ele vai funcionar como um proxy entre o navegador e a rede. Tá? Então, ele fica gerenciando os pushes e possibilitando, inclusive, como eu falei há pouco, uma página web offline que fica lá no cache do navegador. Então, quando ele detectar que está offline, ele vai acionar aquela página. E a gente vai demonstrar um exemplo aqui. Tá? Então, o Service Worker, na verdade, ele armazena os recursos necessários no cache do navegador. Dessa forma, quando o usuário utilizar o aplicativo e decidir retornar seu uso novamente, ele vai estar tudo da mesma maneira que ele deixou, como seria em um app de fato, um app nativo. O arquivo Manifest é um arquivo que já tem as informações do aplicativo, você coloca o ícone que vai aparecer na tela inicial, você coloca o nome completo, o nome abreviado, plano de fundo, a descrição completa do seu aplicativo, entre outras funções. Tá? E o HTTPS é justamente uma condição sine qua non para que o PWA funcione. Ele sempre precisa ter um certificado para poder funcionar. Isso é algo que é inquestionável, então você precisa ter um HTTPS, tá certo? O seu protocolo para total segurança do funcionamento do seu aplicativo. E aqui eu vou deixar um link, né, também vai ficar também gravado, vai ter esse link para vocês acessarem, que este aqui é um link para um instalador PWA nos sistemas de vocês. Nesse link, vocês vão encontrar, inclusive, exemplos de como montar um PWA simples a partir de uma página HTML comum. Tá? E o que nós
queremos também ressaltar agora o seguinte, que o Script Case, ele é uma ferramenta de desenvolvimento, mas não gera PWA nativo. Então, é importante deixar muito bem claro que o Script Case ele não gera PWA nativo. Então, como foi que nós conseguimos resolver, pelo menos até o momento, essa questão do Script Case não gerar PWA nativo? Que é isso que nós vamos demonstrar agora. A nossa solução se baseia no seguinte, nós criamos um HTML, um arquivo HTML fora do Script Case, definimos um manifest também para esse arquivo, definimos um arquivo JavaScript também para esse arquivo e definimos uma página HTML offline, todos fora do Script Case, certo? Só que no arquivo manifest, onde você determina, entre outras coisas, qual é a URL que vai funcionar, lá nessa URL é que a gente declara que vai ser para a URL do nosso sistema. Tá? Então, vocês podem até perguntar, então no Script Case a gente não faz nada? Bom, a única coisa que vocês vão fazer no Script Case é ativar a otimização mobile, que a Márcia falou aí, que foi até disponibilizada nessas últimas versões. Então, você ativa a otimização mobile e ele vai ficar com aquele mesmo aspecto, tá? Só que rodando como se fosse um aplicativo acionado por um ícone. Tá certo? Então, eu vou demonstrar para vocês aqui, vou mostrar aqui rapidamente algum exemplo do que nós fizemos nesse aspecto. Então, isso aqui é uma página HTML comum. Tá? Você pode criar uma página HTML bem simples, do jeito que você achar melhor. Eu usei aqui o Mobirise, que é um gerador de HTML bem comum, que vocês podem gerar. Coloquei aqui a chamada aqui do link do arquivo manifest e também do arquivo JavaScript, né, que vai ser o nosso service worker. Né? Coloquei aqui algum texto tal, e o botão instalar que você vai colocar aqui, você vai ver isso lá no link, né, no exemplo, como colocar esse botão, ele vai colocar automaticamente para você, e lá embaixo eu chamo o link que é necessário para ativar o botão. Certo? Então, o HTML é muito simples, você pode fazer o HTML do jeito que você achar melhor. Tá? Aqui o arquivo manifest, reparem que aí eu tenho já o nome completo do aplicativo, né? Eu tenho o nome abreviado, eu tenho a descrição que vai aparecer, a cor do tema, a cor do background, o display, o escopo, né, de onde vai funcionar, e a URL, o start URL, é justamente onde ele vai começar. Né? Então, eu estou apontando já para o meu sistema, né, que vai executar já como um aplicativo. E aí eu determino todos os ícones, a sugestão é que se crie ícones com resolução de 512 por 512, tá? E você declare isso como teu arquivo manifest. Isso aqui é um exemplo bem simples. Aqui no sistema .js é só para fazer o registro do meu service worker, ok? Não vou explicar muito isso aqui, porque tem muitos exemplos de como se criar um service worker na internet. Tem muitos exemplos de como criar o próprio HTML, como manifest, o service worker. Então, a nossa intenção aqui não é tratar especificamente sobre o PWA, e sim como essa solução funcionou para mim. E aqui eu tenho o próprio service worker, ok? Onde eu determino qual é o nome da página que vai funcionar como offline. E aqui eu tenho os parâmetros, todos os parâmetros para fazer a chamada e também para guardar em cache tudo o que estiver sendo rodado para que ele possa checar. No meu caso aqui ele faz isso, ele checa se está offline, então ele vai mostrar a página que eu determinei. E essa página também você pode criar, tá? Você mesmo pode criar. A única dica que se dá é que essa página que vai ser como offline, ela tem que ter todo o seu CSS já inline. Por quê? Porque como não vai buscar na internet, né, se está offline, ela vai ter que estar local, armazenado no cache, para que essa página apareça tranquilamente. Então aqui eu defini todo o CSS, coloquei aqui, ó, está offline, por favor, veja a sua conexão com a internet, tente novamente, e aí tem um botão para chamar novamente o sistema.html para ele ver se ele pode voltar para a página. Senão ele vai continuar mostrando a mesma mensagem. Certo? Então isso aqui mostra que
a nossa solução passa por arquivos externos ao script case, certo? Executo essa página e depois que eu executo essa página, que eu clico lá no botão instalar aplicativo, ele instala no seu celular e aí você já vai acessar como um ícone, certo? E aí você já vai ter acesso logo ao aplicativo, né? Que é o sistema, mas já como aplicativo, usando a otimização mobile que o Script Case disponibiliza. Então, você aproveita as melhorias do Script Case, né? E usa esta solução para melhorar o comportamento dele em dispositivos móveis. Então, o que aconteceu a partir daqui? Aconteceu que os nossos clientes, 100% dos proprietários ou dos diretores estão usando essa solução já nos celulares deles ou nos tablets e gostaram muito, né? Porque eles viram que é um aplicativo, como se for para eles, não importa se veio da Google Play Store, se veio da Apple Store, não importa. Para eles está instalado lá, está funcionando, eles estão abrindo, eles estão executando em qualquer dispositivo, né? E isso é o que ficou melhor para a gente. Então, a gente não consegue usar o PWA, ou não consegue gerar uma aplicação PWA diretamente no script case, mas consegue usar esse artifício para que isso se transforme, né, ajude ao nosso sistema a ser transformado em um aplicativo que você possa usar, e ele, teoricamente, fica como PWA, apesar de todas as restrições, né, de falta de responsividade, etc, etc, etc. Mas ele já, com as melhorias que já tem, ele já consegue ter um certo comportamento. Ok? Eu vou mostrar para vocês agora na prática o HTML que nós criamos, é este HTML aqui. Eu coloquei aqui uma mensagem de bem-vindo e aqui aparece o botão instalar aplicativo, né? E, ou seja, é possível também você instalar como aplicativo no próprio desktop. Tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai instalar também esse link aqui na minha tela desktop. Assim como também aparece aqui no caso do Chrome, ele aparece este botão aqui de instalação. Tá? Então, até inclusive o fórum do Script Case você pode instalar dessa forma. Correto, Márcia? Isso, pode instalar também como aplicativo. Pronto. Então, é o mesmo Os do Google também geralmente aparece, né? Então, essa opção. Exatamente. Então, é o mesmo princípio. Tá? Então, você pode usar tanto no desktop como em qualquer dispositivo. E vou mostrar agora um vídeo para vocês de como funciona isso em um celular. Vai ser esse mesmo link, tá? Só que funcionando em um celular, para vocês terem uma ideia de como funciona isso na prática. Aqui nós vamos demonstrar também como funciona no Android. Certo? Já acessamos aqui o Google Chrome no Android, que funciona perfeitamente, e aqui já aparece o botão instalar aplicativo. No Android, quando você clicar no botão instalar aplicativo, ele vai mostrar a descrição do aplicativo e vai aparecer, tá, o botão instalar aplicativo, tal como apareceu na tela do desktop ou do notebook, como nós mostramos nos vídeos anteriores. Então, basta você clicar em instalar aplicativo, ele vai perguntar e clica em instalar. Aí você aguarda um pouco, dependendo da velocidade do processador do seu celular, ele vai aguardar um pouco para criar a tela ou o ícone na tua área de trabalho e vai avisar você. Eu estou usando aqui um Samsung J7, né? E eu já posso, inclusive, pode abrir o Telesoft com segurança, não encontrou ameaças, ele já está instalado, então eu já posso fechá-lo. Eu já posso fechá-lo aqui, e já está aqui o arquivo IntelliSoft, o aplicativo instalado, né? E entrando novamente com usuário e senha, ele funciona corretamente. Usuário visitante. Só que aqui minúsculo. Ok. Entrar no sistema.
e ele está funcionando como um aplicativo, tá? Da mesma forma como funciona lá no iPhone ou qualquer outro dispositivo. Você pode fazer a mesma coisa no tablet, certo? Aqui estão funcionando as grids, etc., do script case. Eu mandei Bem, eu mandei aqui no chat, Kleiber, o exemplo, o link e a senha para o pessoal, quem quiser acessar. perfeito, perfeito. Lembrando que, como eu criei o sistema de segurança, vai ter que entrar um por vez. Se vocês olharem a mensagem de que já tem alguém logado, tem que esperar um pouquinho para poder acessar, né? Ou seja, aquilo que eu demonstrei no vídeo é a mesma coisa aqui. Quando você clicar em instalar aplicativo, ele vai mostrar a tela com a descrição, tá, do sistema e também a descrição que você definiu lá no teu arquivo manifest, tá? E você vai instalar do mesmo jeito. Então, essa instalação aqui está naquele link que nós mostramos no início da apresentação. Está nesse link aqui, certo? Do PWA Install, que é bem interessante. Uma outra página também que você pode fazer testes com o seu arquivo PWA, o seu HTML que você gerou externamente, é o PWA Builder. Tá? O PWA Builder, ele também é muito interessante, a página pwabuilder.com, para você testar se o seu arquivo já está em conformidade com as regras básicas do PWA. Então, você coloca aqui o seu link, dá um start e ele vai verificar para você como está o status da tua página em relação ao manifesto, em relação a tudo que está contido dentro dele, em relação ao service worker, se está registrado corretamente ou não, e você vai poder até incrementar, ou se você quiser usar o PWA Builder, você pode construir também aqui dentro dele. A minha opção foi, na verdade, criar externamente e só fazer os testes aqui. Certo, Márcia? Bom, aqui eu concluo a minha apresentação, né? É uma dica que eu lembro que até o Haroldo postou no fórum, né, dois links muito importantes sobre PWA, e eu sugiro até que todos os que estão nos assistindo acessem o fórum e acessem os dois links que o Haroldo postou ontem, se não me engano, né, que para entenderem o conceito real de PWA, né, para mim está atendendo a esta necessidade. Eu pretendo estudar mais a fundo, porque tem outras coisas que eu pretendo usar, como push notifications, né, e outras coisas que vão ser possíveis usar, né, desde que seja possível usar em qualquer dispositivo, tanto Android quanto Apple. Né? Eu não posso colocar alguma coisa que só vai funcionar em Android e não funcione no Apple. Mas essa foi a dica que nós criamos, né? Está funcionando perfeitamente. Cliente satisfeito para nós é a melhor coisa do mundo, que o diga Márcia, né, Márcia? Kleiber, no caso, o que é que você vai conseguir disponibilizar aí para o pessoal de material? O pessoal está perguntando aqui. Fora os links que Tá. você já disponibilizou. Bom, o exemplo HTML que eu fiz foi uma questão muito, muito própria, né? Então, no link do PWA Install, ele já vem com um HTML de exemplo. Então, eu não achei interessante criar um HTML, já que eles têm lá um exemplo, certo? Então, quando vocês acessarem lá no GitHub, baixem o projeto, vai ter um HTML, né, já de exemplo, bem, bem básico, que mostra o mesmo botão, que mostra, inclusive, como é que você faz a programação, e aí você pode se basear. Foi assim que eu fiz, né? Eu me baseei no HTML que veio lá do exemplo, então eu não quero mexer na criatividade dos HTMLs que vão ser gerados por vocês, tá certo? E aí o Service Worker é a mesma coisa, ele tem lá um exemplo de Service Worker, um exemplo de manifest, tá? E se necessitar de qualquer alguma dúvida, vocês podem me contactar, não há problema nenhum. Esse do GitHub que você falou é aquele link que você mostrou no slide? Isso, exatamente. Esse Então eu link, mandei já aqui também no chat e a gente vai colocar na perfeito, descrição do vídeo. É aí que tem o exemplo, né, do HTML. exatamente. E o exemplo do HTML e o exemplo também da instalação que eu estou usando, que aparece aquele botão de instalar. Uma coisa importante é destacar
é o seguinte, é que nos dispositivos da Apple não vai aparecer aquele botão instalar aplicativo, tá? Vai aparecer uma mensagem customizada, por isso que esse PWA install é interessante, porque ele já prevê esse tipo de situação. Quando for Android, quando for o Windows, ok, ele vai mostrar o botão instalar aplicativo. Quando eu falo instalar aplicativo, quando você clica, vou voltar aqui para explicar melhor. Quando você cria o seu HTML e vai aparecer no iPhone, ele vai aparecer com o botão instalar aplicativo, normalmente aqui. Na hora que você clicar neste botão, este botão aqui de baixo, instalar aplicativo, é que não irá aparecer em dispositivos Apple, tá? Vai aparecer uma mensagem para você clicar no botão compartilhar, né, que fica no navegador Safari, tá? Reforçando mais uma vez, somente no Safari que vai funcionar, ok? E aí escolher a opção adicionar a tela de início. Aí quando você clica na opção adicionar tela de início, ele vai então te mostrar o ícone do teu sistema, que foi definido lá no arquivo manifest, o nome do aplicativo, e aí você clica em adicionar e ele aí sim vai aparecer na tua tela inicial do seu iPhone, do seu iPad, do que for. Vale até Ok? fazer um videozinho assim, só para ensinar o usuário, né? Porque o pessoal nunca consegue fazer, né? Os usuários. Sim, sim. Inclusive, nós temos até um vídeo, nós vamos disponibilizar esse vídeo, né? Sim, Foram dois vídeos. a gente fez o videozinho aqui e aí vou colocar lá na edição, tanto do iPhone quanto do Android. Olá, bom, aqui nós vamos demonstrar como é que funciona o instalador em um iPhone. Eu estou aqui usando um iPhone 7 Plus e reparem que já acessei o link aqui através do Safari, tá? O Safari aqui funciona corretamente com esse instalador. Nós testamos com o Google Chrome aqui no iPhone e não funciona, né, essa opção. Então só no Safari é que funciona corretamente quando for iPhone. Então quando você clicar em instalar aplicativo, ele vai abrir uma tela, tá, que já foi configurada lá no HTML que você fez. E aqui eu coloquei aqui, ó, clique no botão compartilhar do Safari e escolha a opção adicionar à tela de início. Então você vai clicar aqui embaixo, vai aparecer aqui o botão compartilhar. Você clica no botão compartilhar, ele vai aparecer essa tela, você vai rolar e vai procurar a opção, aqui está, adicionar a tela de início. Então, quando você clicar nela, ele vai mostrar o nome do aplicativo, o ícone que vai ser mostrado, esse ícone aqui, como nós falamos no vídeo, é definido lá no arquivo manifest. Então você só vai clicar em adicionar e ele já adicionou aqui. Reparem que já está aqui com o último ícone aqui com o nome Intellisoft. Eu vou clicar nele para ver se está tudo funcionando. Reparem que já não tem mais barra de endereços, favoritos, botões, etc. Já está com um aplicativo mesmo. Bom, tem aqui algumas perguntas, Kleiber. Posso fazer agora? Pode. Ok, então também quem tiver mais perguntas pode ir colocando aí. Com relação ao projeto, o Kleiber, no caso, está usando esse projeto, mas pode ser qualquer outro, né? E o pessoal perguntou se a gente vai disponibilizar. No caso, o projeto do Script Case não, porque ele é só um projeto qualquer, então não tem nenhuma influência aí na questão do PWA. E é o projeto aí do Kleiber, então a gente não vai disponibilizar. Cadê? O endereço do GitHub eu passei aí novamente, a gente vai colocar lá na descrição do vídeo, mas eu passei aqui no chat. Tem como mostrar a aba sistema.html de novo? O Ralph pediu. Tem alguma dúvida específica lá, Ralph? Talvez ele esteja se referindo ao menu que a gente está usando, né? Ele O fala menu já é uma... o arquivo, a aba sistema.html. Eu acho que é aquela outra que você fez, né? Aquele HTML. Ah, tá. Aqui? Isso. Eu não sei se ele tem alguma dúvida, mas ele só pediu para mostrar de novo, deixa aí por enquanto. O Antônio Marcos, ele perguntou
se você conseguiu manter o aplicativo logado, sem que necessite do usuário inserir login e senha toda vez que for abrir. Não cheguei a fazer isso porque, como ele se comporta como um sistema web, então toda vez ele pede login e senha como se fosse um sistema normal, né? Eu não foi necessário essa opção, até porque quando cai a sessão do PHP, se você não tratar isso, na hora que você tenta logar de novo, ele aparece lá que o usuário está logado em outra sessão, né? Aí você tem que clicar em OK. No nosso caso, o usuário clica em OK e ele volta. Então, todos os que usam tanto o sistema quanto o aplicativo, eles têm lá a opçãozinha lá de sair, né? Ele clica lá no íconezinho lá da pessoa e aí aparece o nome dele, tem um botão sair, ele clica em sair. Tá? Então, não deixa ele logado o tempo inteiro. E por questões também de segurança, porque não é um aplicativo nativo. Né? No aplicativo nativo, aí sim eu concordo que se possa fazer esse tipo de adequação, deixar o usuário logado o tempo todo. Ele é um aplicativo web, então tem todas as implicações de segurança que recaem em cima disso. O Jorge falou, nesse caso, os cookies poderiam ser verificados antes do login, né? Se fosse para deixar logado, pode fazer uma verificação também, né? Claro, claro. Fique à vontade. No projeto do Script Case, no caso, no módulo de segurança. Exatamente. É. Pelo que está sendo explicado, me parece tranquilo. O Wagner comentou aqui, para que o Script Case gere esses arquivos e torne PWA, os apps finais gerados. A princípio seria tranquilo também, até bem simples, né? A adaptação aí que o Kleber fez é mais que só uma dica mesmo. Mas o trabalho dentro do projeto do Script Case vai ser toda a parte, né, Kleber? De tela de login. Exatamente. O que eu fiz no Script Case foi aquilo que eu falei lá atrás, né? No Script Case eu só fiz ativar as otimizações mobile. Ponto. Por quê? Você não dá para você ir na tela de login do Script Case e aplicar esses conceitos aqui que não funciona, né? Porque o Script Case ele tem o seu próprio parser, né? O seu próprio gerador e aí não vai funcionar. Então, por isso que eu fiz toda essa parte aqui, esses 5 arquivos aqui, eles são gerados externamente, ou seja, não estão dentro do Script Case, tá? Para poder funcionar, então. O pessoal tá querendo um projeto aí, mas aí vai conversar com você depois. A gente negocia. Como a gente diz aqui em Recife, aí é outros 500. O Alex falou que deu uma sugestão, na verdade, seria se poderia adicionar no Script Case uma biblioteca externa. E aí, Não testei, é uma possibilidade, né? Eu não testei, por quê? Porque isso aqui é acessado externamente. Então, eu estou colocando aqui um link. Então, repare, sistema onde é no HTML, HTML que você chama o link da aplicação? Acho que é mais embaixo, né? exato. É no arquivo manifest. Ah, Do não. arquivo manifest é que ele vai, está aqui no start URL, é que ele vai passar o endereço, estou passando aqui o endereço relativo de onde está minha app login, Uhum. tá? Então, no sistema HTML, esse HTML é este HTML aqui. Então, ele precisa ser acessado, tá, diretamente, como uma página HTML. Então, eu coloco essa página, né, com os 5 arquivos em um nível acima de onde está a app login. Tá? Essa foi a solução. Como biblioteca externa, eu não testei, não sei se funcionaria você acessar um link como este a partir de uma biblioteca externa. Porque é como se fosse um site, né? Só uma página, que pode ter qualquer conteúdo aí, né? Exatamente, não tem conteúdo nenhum, a não ser para receber o botão que eu quis colocar aqui para instalar o aplicativo. Se quiser florear um pouco mais, né? E colocar outras coisas, aí é vontade. Exatamente. Poderia ser passado o endereço absoluto da aplicação? O Jorge perguntou. Pode sim. Pode sim. Não tem problema nenhum. Certo. Onde está a indicação da app do Script Case? A gente já mostrou agora, dentro do outro arquivo ali, manifest. Na tela de login, o Fagner comentou, na tela de login podemos fazer uma mobile underline detect e caso true, desvia para uma página do PWA.
Olha, eu não fiz assim. Eu deixei todo o login, sistema, é tudo script case. Uhum. Né? Se você quiser testar, fazer dessa forma, fique à vontade. Eu não fiz isso porque eu teria que criar uma outra página, um outro sistema somente voltado para mobile, e aí eu acho que a customização seria muito grande. Então, como atendeu ao requisito que estava sendo pedido no momento, né, e com a otimização mobile que o Script Case me proporcionou agora, ou nos proporcionou agora com essas últimas versões, então isso para mim foi suficiente, né, para não ter. Agora, se você quiser fazer um detect, um auto-detect e tal, fica à vontade. O Rogério pediu para você explicar um pouco sobre a questão do certificado. Tá, é porque ele só pode rodar, o PWA, ele exige que você tenha esse certificado aqui, tá? De conexão segura. Ou seja, ele só roda em cima de HTTPS. Ele não roda em cima de HTTP. Se você tentar montar alguma coisa em cima de HTTP, não vai funcionar, não vai nem registrar o Service Worker. Isso é uma diretiva dos navegadores, tá? E também de quem criou essa tecnologia do PWA. Né? Então, eles querem ter uma forma segura para que ofereça segurança para quem vai usar. É só por isso que essa é a condição, como eu falei, uma condição sine qua non, e você não pode mudar a partir disso. Tanto é que, quando eu fiz esse HTML, eu não pude testá-lo localmente, né? Que eu podia colocar na página, na pasta lá na pasta web do script case local, e podia tentar testar por lá, como localhost, mas não funciona. Eu tive que publicar em uma página que já tivesse com HTTPS para poder testar o seu funcionamento. E pode ser um certificado Let's Script? Ou Marco? Pode. Certo. Qualquer certificado. O Carlos perguntou como instala no computador. Eu acho que você mostrou já, né, ali naquele... Sim. Mesmo princípio. Ou seja, o princípio, na verdade, ele é universal. Ele roda tanto em desktop quanto no mobile, tá? Vai clicar no botão instalar, vai aparecer essa tela, vai aparecer o botão, você clica, ele vai instalar na tua tela. O comentário da menina do comercial é que esse negócio de PWA é bom mesmo, né? Olha, Márcia, para mim, foi a saída que eu tive para evitar ter um custo anual se não me engano, $250 anuais para a Apple, né? Só para poder publicar um aplicativo lá. Então, para mim, não tinha o menor sentido, ainda mais com um monte de exigências que a Apple faz. A Google nem tanto, né? Mas a Apple realmente. Então, para mim, que precisava colocar isso, né? Era um desafio que eu tive no ano passado, né? Contando com tudo, com pandemia, com tudo, ainda tive esse desafio. Então, para mim, está sendo a salvação da lavoura, né? No momento. O pessoal concordou aqui com relação à Apple. Um desafio desesperador, Jorge falou. O Ralph, ele complementou, parabenizando você pelo projeto e perguntou aqui se você criou as aplicações para PWA ou se são as mesmas do sistema convencional. Acredito que é as mesmas, né? Não, na verdade É são um projeto primos. só que você usa para web ou você duplicou o projeto? Vou responder de uma forma mais resumida para ver se me faço entender. Desenvolvi o projeto no Script Case, ponto. Está desenvolvido, acabou o projeto e tal, está funcionando. Então, o projeto em Script Case, a tela principal é essa aqui. Certo? Então, esse projeto está pronto, tá? Feito. E aí eu fui fazer a página HTML, o Service Worker, o Manifest, a página offline, tudo por fora, ou seja, fora do ambiente de script case. Não foi nenhuma blank, não foi controle, não foi nada. Foram arquivos externos e eu publiquei uma área externa que não foi nenhuma pasta dentro do meu projeto script case, nada disso, foi uma pasta fora, tá? E que ele lá no manifesto eu indico qual é o endereço onde está a minha app login. Então aí você pode colocar o endereço relativo ou o endereço absoluto, dependendo da tua necessidade.
Aí o Emerson ele fez um comentário que complementa isso que você falou. Ele disse: se for para deixar apenas no celular, é boa a prática de fazer telas mais limpas e exclusivas. Se for isso, como pode ser feita a chamada de apenas esse grupo de telas? Com menu exclusivo para ser chamado via mobile? Pode ser até. Pode. Uhum. Aí vai colocar lá a função de detectar se é mobile e aí Tem uma direciona marca para... no menu, né? Se eu não me engano, que dá para saber se. Não, acho que não dá para usar, não. Porque aí pode botar na tela de login, se ele tiver no celular, mudar, chamar outro menu. Uhum. Fazer esse tipo de validação na tela de login, dá? Olha, tem uma função de detect, ó, o projeto no desktop ele funciona assim, né? Tá aqui, o projeto, né? O menu aqui é um menu totalmente customizado por nós, né? Não é, como vocês viram aí, não é menu padrão do script case, já até passei com o Márcia aqui o Pode. nosso desejo aqui de que o script case tenha esse tipo de menu, né, Márcia? Né? E aqui, a pessoa, para sair do sistema, ela vem bem aqui e clica em sair. Tá? Então, esse é o projeto que funciona tanto para um como para outro. Agora, se vocês quiserem colocar lá o detect, né, a função de detectar e fazer outras telas mais limpas e tal, aí é a critério de cada um. Né? Cada um tem a autonomia para fazer até melhor. Né? Então, eu não quis ter esse trabalho no momento, porque como eles já usavam e usam esse sistema no desktop, então, para não parecer diferente, então eu aproveitei o mesmo projeto e fiz a adequação para ele funcionar com um aplicativo. O Flávio comentou, até agora tive que usar acho que é Thunkable. Agora vai ficar interessante. O Thunkable, bom, ele tocou no assunto, eu usei o Thunkable lá no início. Na verdade, eu usei o App Inventor, que foi o primeiro de todos, que ele só gera aplicativos Android, viu, Márcia? E o Thunkable agora ele já gera para Android, ele começou gerando somente Android, agora já gera Android e iOS, só que a premissa deles é assim, olha, você faz gratuitamente, mas o projeto que você quer colocar no Android e no iOS tem que estar disponível para todo mundo olhar. Aí os nossos clientes, logicamente, não aceitam esse tipo de coisa e eu não usei mais o Thunkable, passei depois para outros parecidos, né, como o Códula pareceu melhor do que eles, mas sempre ficava faltando a questão da Apple. Né? Todos eles geram basicamente só Android. E aí, assim, agora realmente para mim não ficou excelente. Né? Com relação à atualização, o Mauro Lúcio perguntou se quando você atualiza a aplicação web, ele atualiza automaticamente, né? No caso, sim. Exatamente, essa é a vantagem. Porque, na verdade, ele está funcionando como aplicativo, mas internamente ele ainda é um sistema web. Aí tem que ter Ele só acesso não... à internet também, né, Kleber? Por isso é que a questão do arquivo externo do PWA, que a gente criou, né, eu criei uma página offline. Então, como o Service Worker armazena aquela página offline, quando não estiver com a internet, ele vai mostrar a página que você desenhou, né, página com offline, e fica lá mostrando para o usuário, olha, não tem internet no momento, então reveja a sua conexão, aí você pode até colocar as mensagens que você achar melhor. Essa é a grande vantagem. E quando ele volta a conexão, ele vai abrir a tela de login do teu sistema normalmente. O Haroldo tinha comentado, acho que foi aquela questão do login, de guardar o login, que pode cachear os dados da autenticação para o login automático. Isso. Ah, perfeito, perfeito. Mestre é mestre, né? É. Chamar ele aqui também para mostrar alguma coisa, né, Kleber? É verdade. É. Acho que não tem mais, não sei se eu esqueci alguma, mas aí acho que eu li todas aqui. Caso eu tenha esquecido, digam aí. O sistema pode funcionar localhost e a instalação na Não, HTTPS? Não. Ok. A Delor comentou, mas o cache de login na Apple funciona normalmente? normalmente. Ok. Porque ele vai estar só chamando o sistema, né? Exatamente, porque o cache é do navegador local. Então, o navegador, por exemplo, do iPhone, ele vai conter, né, o cache vai conter lá a informação, vai conter o arquivo lá,
e aí, quando for chamado, ele vai aparecer o teu HTML, que vai estar do lado do navegador do cliente. Então, não precisa de internet, Você né? falou que no iPhone só funciona no Safari, né? E Isso. no Android tem alguma. É só também algum navegador específico? Não, não, aí pode ser qualquer um. No Android pode ser Firefox, Google Chrome, pode ser, quem usa muito Samsung, pode ser aquele Samsung Internet, qualquer um. No Android é de boa. Agora o iPhone, o iPad, toda a linha Apple já tem mais essa história. É. Lá no iPhone tem que usar até o Face ID, não vai usar até o Face ID. Pode É, usar tá. também, se fizer lá na tela de login, né? Então é isso. Obrigada a todos por terem vindo, estado comigo aqui, ao vivo, com o Kleiber. Eu espero que vocês tenham gostado. Igualmente. Até a próxima. Tchau, tchau.